Apocalipse 13, do 11 ao 18, diz assim: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Pois é, irmãos, chegamos aí, talvez na passagem mais famosa do livro de Apocalipse. Para os irmãos terem ideia, só para esse número aqui, 666, tem dezenas de interpretações. Então, é um texto famoso, é uma passagem que muitas pessoas têm curiosidades, é um texto que chama a atenção de muitas pessoas. Primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui. Nós estamos falando, no capítulo 12 foi falado do dragão, aqui no capítulo 13 foi falado da primeira besta, que é a besta que sai do mar, e a segunda é a besta que sai da terra, lembrando que é aí uma tríade maligna, né? O inimigo, o dragão, que é o diabo, ele é lançado do céu à terra, então ele é derrotado, né, por Miguel, pelo anjo do Senhor, e ele é lançado na terra, e ao ser lançado na terra, mesmo um ser derrotado, mesmo um ser que já está vencido, ele ainda assim derrama sua fúria sobre os habitantes da terra. É isso que o Apocalipse está dizendo. E aí a primeira besta, ela fica na frente, ela fica ali na praia do mar, e a primeira besta sobe do mar. Lembrando que no Apocalipse, as linguagens são simbólicas. Então, se as linguagens são simbólicas, os textos também são. Por exemplo, o mar sempre vai significar no Apocalipse a oposição a Deus. O mar é a oposição, é o lugar do caos, é o lugar da desobediência, é o local onde as pessoas não se importam com Deus. Se nós formos trazer o imaginário das pessoas que leram o Apocalipse, nós vamos lembrar que o Império Romano muitas vezes atacava os povos pelo mar. E se João estava na Ásia, era pelo mar que as tropas do imperador iriam até lá. Lembrando que a Europa ficava pelo mar Mediterrâneo, a Europa ficava aqui a oeste e teria que ir para leste através de embarcações. Então o terror, o medo, o caos e o perigo vinha pelo mar. E a besta que sai do mar, que é o anticristo, que é chamado de anticristo em outras passagens, que é reconhecida como o anticristo, ela é um poder, ele é o anticristo, a besta, e o anticristo são a mesma representação, ele é o político, o religioso político, as forças políticas que muitas vezes atacavam e prejudicavam a vida dos cristãos. É assim que o Apocalipse 13 vai apresentar. E aí apresenta o terceiro membro da tríade, que é a besta que saiu da terra. Não é tão aterrorizante como a primeira besta, porque não tem 10 chifres, 7 cabeças, coroas, cada chifre com um nome de blasfêmia. A gente não tem essas palavras na segunda besta, por um motivo. Por que a segunda besta não tem tanto terror que a primeira? Porque ela tem uma função. A principal função desta segunda besta é enganar. A da primeira é governar. A função da besta que sai do mar, a função é governar. A da segunda é enganar. E para enganar, você não precisa assustar, você engana de outras formas. Você engana com aparência angelical. Então, olha o que diz aqui. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro. Olha a aparência dela. 2 chifres como cordeiro. Porém, falava como um dragão. Ou seja, ela falava igualmente aquele que deu poder a ela, que foi o dragão. O dragão deu autoridade à besta, a primeira besta que sai do mar. Assim como Deus tinha dado autoridade a Jesus. E depois, nós temos aí a segunda, o Espírito Santo, quando ele vem, ele glorifica Jesus. Essa segunda besta aqui que sai da terra, a função dela é glorificar a primeira besta.
Essa que é a ideia. A ideia é imitar, a ideia é enganar, a ideia é confundir. A tentativa, lembrem disso, depois a gente vai chegar no final, no 666. Sempre há uma tentativa de aproximação da besta à própria divindade. Lembrando que um dos maiores pecados do diabo é o orgulho, a soberba. E ela mantém essa característica, mesmo caída, mesmo sendo derrotada. É isso que é apresentado nos evangelhos com essa tríade satânica. É uma tríade satânica aqui. Mais uma vez eu tenho falado para os irmãos, e vou repetir, porque esse é o que o livro do Apocalipse apresenta. Nós que servimos a Deus, nós somos protegidos e guardados pelo Senhor. Nada toca a vida de um cristão sem que Deus assim o permita. O cristão não é para ter medo de nada, nem da morte. A função do cristão é sempre glorificar a Deus na sua vida. Crer em Jesus. A nossa função, irmãos, é crer em Jesus de todo o nosso coração. Confiar que a obra que Ele realizou na cruz é suficiente para nos abençoar, para cuidar de nós. A coisa mais importante do Evangelho não é o que nós fazemos, é o que foi feito por nós. A nossa segurança não está em nós. A nossa segurança não está na nossa capacidade, não está na nossa inteligência. A nossa segurança está em que Cristo fez por nós. Aquilo que Ele realizou na cruz. Aquilo que Ele realizou em nosso favor e em nosso lugar. É isso que nos faz cristãos verdadeiros. O que nos faz verdadeiros cristãos é reconhecer a obra de Jesus na cruz do Calvário. E como foi falado domingo, também crer no Cristo ressurreto, que reina desde agora para todo sempre. Exercia toda a autoridade da primeira besta. E em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Vocês lembram que a besta que sai do mar, ela imita Cristo. Ela tem uma ferida mortal e ela vai reviver, tentando fazer aí vamos dizer assim, uma paródia, podemos dizer, da ressurreição de Jesus. Essa segunda besta faz com que a primeira besta seja adorada. Afinal de contas, ela havia sido ferida, havia tido uma ferida mortal e havia voltado a viver. E ela faz isso através da falsa religião. Então, quem é essa segunda besta? Essa segunda besta é o falso profeta. Só que temos que lembrar de um detalhe. Como Apocalipse é um livro simbólico, não precisamos automaticamente interpretar como uma segunda pessoa satânica. Temos que tomar esse cuidado. Então, no Apocalipse, essa segunda besta, será que é um segundo ser físico? Não precisamos interpretar assim. Apesar que eu havia dito para vocês que todo o império do mal certamente terá um representante, que assim fará com que as coisas aconteçam. A besta que sai do mar, ela é mais um sistema de oposição a Deus do que uma pessoa em si. Ela é mais uma forma de governo do que uma pessoa que governa. A segunda besta também tem que ter esse mesmo sistema. Ela é a representação religiosa da primeira besta. Da besta que sai do mar. Então não precisa, aí sim eu tenho que dizer para vocês, também não vou dizer que seja impossível que o último anticristo, aquele da volta de Jesus, não tenha um sacerdote que de certa forma governe as questões religiosas da época. É possível, mas não é o que o texto está afirmando. Ele não está afirmando categoricamente que é isso, mas é possível. A função dessa besta aqui é enganar com a idolatria e com a falsa religião. E agora, é disso que eu vou estar falando com vocês. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Que nós não devemos crer em todo espírito. A Bíblia diz que nem tudo que se diz de Deus é de Deus. É assim que a gente aprende pelas Escrituras. O próprio Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Apesar de anticristo ser a palavra que só João apresenta em grego, Jesus apresenta os falsos cristos. É uma outra palavra, é pseudocristos. Mas representa também toda essa ideia do anticristo, que é falado, que é esse ser ou esse sistema que governa, que se opõe a tudo que é de Deus. Então, a besta que sai do mar, o anticristo, ele é toda a oposição política, econômica e também, representado pela segunda besta, religiosa, que adora a idolatria ao invés do Criador. Nós não devemos achar que tudo que a gente ouve, que tudo que a gente vê, só porque está falando no nome de Deus, significa que seja de Deus. Porque a função do anticristo, a função da falsa religião é enganar. É enganar. É claro que aqueles que são de Deus são guardados também do engano e da falsa religião. Mas ela tem essa função.
E muitas pessoas serão enganadas pela falsa religião. Como isso aconteceu? Claro, os leitores de João têm que saber do que ele está falando. Uma coisa que eu disse para vocês e vou repetir mais uma vez. João não escreveu no vácuo. Ele escreveu para o público dele. Era para os irmãos das 7 igrejas lerem. É para esses irmãos, lá do capítulo 2 e 3, eles lerem o Apocalipse e saberem do que João está falando. A mensagem primeiro é para eles e depois para nós. Então eles tinham que saber do que João estava falando. Então, para que os irmãos possam entender como funcionava, né, todo o poder do Império Romano. O Império Romano tinha toda uma estrutura administrativa, uma estrutura jurídica, uma estrutura econômica e uma estrutura política. Tudo organizado. E ela tinha também uma estrutura religiosa. O que muitas vezes nós não percebemos é que o Império Romano tinha um braço religioso. E o braço religioso do Império Romano era chamado culto ao imperador. Essa ideia, essa tradição vieram de povos antigos. E os romanos acabaram se adaptando a eles. É claro que o Senado romano, por exemplo, de certa forma controlava nos arredores de Roma esse tipo de adoração. Então só era adorado como um deus o imperador que fosse morto, que estivesse morto, não vivo, em vida. Então em Roma eles tomavam esse cuidado porque o Senado estava lá. Mas na Ásia, muito distante, os adoradores eram adorados vivos ainda. Domiciano, que era o imperador da época de João, que foi o pessoal dele que levou João para o exílio, ele chegou a se declarar, ele exigia de seus súditos que o chamassem de Senhor e Deus, ainda em vida. Então havia o braço religioso do Império Romano. Tinha o braço político, o braço econômico e o braço religioso. Se vocês pegarem a igreja de Tiatira, vocês lembram quando eu preguei? Qual foi um dos grandes problemas da igreja de Tiatira? A acomodação à cultura idólatra. Lembram? Tinha até Jezabel, uma falsa profetisa lá. Tinha os nicolaítas. Tinha os adoradores da falsa religião, muitas vezes se espreitando nas igrejas. Então esses leitores sabiam do que João estava falando. Eles sabiam do que João estava falando. João estava falando da opressão religiosa que eles sofriam lá. Eles tinham, por exemplo, para vocês entenderem, depois a gente vai chegar na parte econômica aqui. Como que essa segunda besta interferia na questão econômica? Como que os leitores de João entenderam isso? Porque, gente, eles precisavam fazer parte, todo trabalhador no mundo antigo não é igual hoje. Hoje nós temos os sindicatos, as associações de profissionais. Naquela época eram corporações. Isso foi, na Idade Média também existia. Eram corporações. Para você fazer parte, para você fazer negócios, você tinha que fazer parte daquela corporação. As chamadas guildas profissionais. Só que, lá na Ásia, se você quisesse ser um profissional, se você quisesse, por exemplo, ser um pintor, se você quisesse ser um carpinteiro, se você quisesse ser um escultor, se você quisesse ser um artesão, se você quisesse ser um ferreiro, você era obrigado a fazer parte de uma dessas guildas para você poder trabalhar. E todas elas faziam votos de fidelidade ao imperador. Porque a adoração também era uma questão de fidelidade. Adorar o imperador significava que você era fiel ao império. Então a religião e a política estavam entrelaçadas lá. Só que os cristãos, o senhor deles não era César, o senhor deles é Jesus. Vocês começaram a perceber as dificuldades que eles começaram a ter? Porque eles não seriam aceitos nessas corporações profissionais se o senhor deles fosse Jesus. Se eles não queimassem incenso ao imperador. Eles se recusavam a fazer isso. E nisso eles eram recusados a trabalhar. E isso causava para eles dificuldades financeiras, dificuldades econômicas. Então eles sabiam quem era a segunda besta. A segunda besta era esse braço religioso do império. Onde tinha sacerdotes, onde tinha templos. Para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, os estudiosos não têm certeza se era de Domiciano ou de Tito. Os especialistas não sabem qual imperador que era propriamente dito. Mas em Éfeso, na cidade de Éfeso, 5 anos antes de João escrever o Apocalipse, foi construída uma estátua a Domiciano ou a Tito, né, há essa dúvida de qual dos dois, de qualquer forma é um imperador, a um dos imperadores de Roma, de aproximadamente 7 metros de altura. Igualzinho de Nabucodonosor. 7 metros de altura, em que todo cidadão de Éfeso tinha que prestar homenagem ao imperador. Essa é a função dessa besta aqui. Essa é a função. Era isso que os sacerdotes de Éfeso faziam. Traziam as pessoas, vocês têm que adorar, vocês têm que fazer voto de fidelidade, vocês têm que queimar incenso ao imperador, porque ele é divino. E os cristãos diziam, não, o nosso Senhor não é César, o nosso Senhor é Jesus. É esse que é o contexto do Apocalipse. É disso que João está falando.
Essa é a marca da besta. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Tá assim. Mas olha aqui. Exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Quem fazia fogo descer do céu? Elias. E no Apocalipse, quem fazia fogo descer do céu? As duas testemunhas, nós pregamos já. Olha a imitação. A besta do mar, a falsa religião imitando as duas testemunhas. E quem são as duas testemunhas? A igreja de Jesus. Olha qual é a função do mal. Qual é a função de Satanás? Enganar. Sempre foi enganar. E para enganar você não tem que assustar, você tem que impressionar. E como que você impressiona? Realizando sinais. Realizando milagres. Vou dizer uma coisa para vocês agora. Ninguém se autentica com Deus por causa de milagre. Porque milagre, o anticristo faz. Se disfarçar de anjo de luz, o diabo consegue. Ninguém consegue falar assim, olha, eu estou autenticando aqui a minha vida espiritual, porque eu falei para uma pessoa ser curada e ela foi. Isso não diz nada sobre a pessoa que está falando. Porque ela pode estar mentindo, ela pode estar fingindo. O problema não está no sinal. Vocês perceberam que não tem problema nenhum com o sinal? Ah, o problema está nos milagres. Não tem problema nenhum com o milagre, gente. E nem aqui. Não tem nenhuma condenação aos milagres aqui. Não tem nenhuma condenação aos sinais que estão acontecendo aqui. Só está dizendo que ela fazia sinais. Onde está o problema? O problema estava na besta que fazia com que as pessoas adorassem o anticristo. Olha onde está o problema aqui. O problema está na idolatria. O problema está nos frutos. O problema está no caráter. O problema está na vida. O que vai autenticar uma pessoa se é de Deus, um profeta, por exemplo, se é de Deus, o que vai autenticar é a vida, é o fruto, é o caráter, é a fé verdadeira. É isso, gente. É isso. O que traz autenticação, o que legitima uma pessoa de Deus, não é o que ela faz, é o que ela é. É o que ela crê. É isso o que faz com que uma pessoa seja verdadeira ou não. São os frutos espirituais da sua vida. O grande problema da falsa religião é que ela não tem frutos. Esse que é o grande problema. O problema está no engano, na falsidade e na mentira. Eu vou contar uma coisa para vocês. De vez em quando, pregar o Apocalipse, a gente tem que contar coisas assustadoras. O Apocalipse assusta, né? Eu estava vendo uma reportagem, só que não é brasileira, eu acabei lendo a reportagem americana. Né? Mas eu não posso dizer que esse tipo de coisa não possa ter acontecido em um momento ou outro no Brasil. Mas eu vou contar uma americana porque está longe da gente. Um grande pregador de televisão e de rádio, famoso, e pregava, e ensinava, e o mais importante de tudo, revelava. Ele revelava assim, as cadeiras eram tudo numeradas. E ele chegava assim, Deus me falou que a pessoa que está na cadeira C17 está com dor nas costas, vem aqui que Jesus vai te curar. E aparecia uma pessoa da cadeira C17, levantava e ela tinha dor nas costas. E ela vinha à frente. E ele orava. Olha, uma pessoa que está na cadeira H, está com problema na perna, vem aqui para a gente orar. E chegava lá, o que você tem? Problema na perna. Olha, gente, isso passava na TV. Até que isso chamou a atenção de jornalistas. E eles foram lá, falaram, eu quero ver se é verdade. E não eram crentes. Eu quero ver. E eles começaram a fazer o trabalho jornalístico, que é o que eles fazem, de investigação. E foram atrás de testemunhas, foram conversar com as pessoas que foram curadas. Né? Falaram, não, quero ver, alguém foi comprado. Era isso que eles pensavam, alguém foi comprado, não é possível. A gente até brincou uma vez com isso, né, gente? Alguém foi comprado, não é possível. E eles foram, gente, não achou ninguém. Ninguém vai dar um atestado e falar assim, me vendi. Ninguém, eles não conseguiram ninguém, absolutamente ninguém. E foram lá e reviraram a igreja inteira. Não acharam nada. Até que um detalhe chamou a atenção de um dos repórteres. Um detalhe. Ele observou que o pregador tinha um ponto no ouvido. Ele falou, calma aí, como que um pregador está lá? Aí ele falou, será que é por causa da música, do som? Pode ser vários motivos para ele ter.
Mas aí eles quiseram saber qual era a conversa do ponto. E vocês sabem que existe tecnologia para puxar sinal, né? Eles levaram um pequeno aparelho discreto para a igreja e puxaram o sinal do ponto, para ver qual era o bate-papo que tinha lá. E o que é que eles descobriram? Que a esposa do pregador ficava na porta da igreja e ela estava com um papelzinho de oração. As pessoas vinham e falavam assim, olha, se você tiver um pedido de oração, você coloca aqui. Aí a pessoa ia lá e colocava o pedido de oração do que ela tinha. E ela ficava de olho onde a pessoa sentava. Se fosse alguma coisa que estou com câncer terminal, ela falava, joga isso fora, porque isso aí não vai dar resultado. Se viu uma pessoa que falava assim, estou com uma doença grave, falou, não, esse deixa passar. Aí viu uma pessoa, estou com um probleminha na perna. Ela olhava, pá. Aí anunciava, ó, na cadeira tal tem uma pessoa que está com problema na perna. E aí ele revelava tudo. Vocês perceberam, gente? É claro que quando... Gente, por que é triste falar isso? Porque incrédulos descobriram. E os caras passaram isso na TV, em canais de televisão de reportagem. O cara perdeu o ministério. Mas o triste é ver que a própria igreja não percebeu, porque isso é uma coisa, eu falo comigo, gente, quem tem que ver somos nós. Nós que temos que chamar atenção. Olha, se converte. Isso aí não é de Deus. Mas teve que vir gente do mundo para ver coisas que quem tinha que ver eram os irmãos e as irmãs. Essa que é a astúcia do engano. Nós que somos cristãos, temos que estar atentos para não ser enganados, até para a gente não passar vergonha e ver gente do mundo ver coisa que nós não estamos vendo, irmãos. Quem tem que disciplinar as pessoas somos nós. Nós temos que chamar atenção. Ô, irmão, que negócio é esse? Que história é essa que você está fazendo? Olha, vai servir Jesus direito. Prega Jesus, para com essas coisas. Se Deus não falou com você, fica quieto no teu canto. Não inventa. Se a igreja faz isso, irmãos, a própria igreja evitaria um escândalo. É claro, ele perdeu o ministério durante 3 anos só, que depois ele voltou a pregar com menos pessoas. A gente sabe que a memória das pessoas são curtas, né? Mas é só para a gente entender o que é essa coisa que engana. Isso é maligno e é vergonhoso. Então, irmãos, a igreja de Jesus precisa ser sábia. Você que serve a Jesus tem que realmente, você pode sim observar. Não é, gente, incredulidade. Isso não é incredulidade não. É você provar os espíritos. Isso a Bíblia diz para fazer. Provai os espíritos, veja se é de Deus. Busque discernimento do Espírito Santo. Um dos dons espirituais é discernimento de espíritos. E como a igreja precisa disso? De discernimento. Até mesmo para poder detectar toda a falsa religião. Toda a falsa religião, todo o engano religioso, toda a mentira religiosa é a besta que sai da terra. É falso profeta, é falsa profecia. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, não se impressionem com milagres. Se eles glorificarem a Deus, se Deus está sendo glorificado, se Deus está sendo exaltado, amém. Louve a Deus. Louve a Deus. Mas se é outra coisa que está sendo exaltada, desconfie. Não é nem o pregador tem que ser exaltado nisso. Nem ele. Porque a glória tem que ser somente a Deus. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo o revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Mas quem serve a Jesus sabe que é idolatria. Nabucodonosor criou uma imagem de adoração a si. E os 3 amigos de Daniel disseram não à adoração àquela imagem. E qual foi o resultado? Foram jogados na fornalha de fogo. Porque é isso, gente. É isso. Quando todo o sistema ataca, oprime, quando você diz não, você vai sofrer as consequências desse não. Porque você está num sistema opressor. E você se rebela a esse sistema opressor. Você vai sofrer as consequências desse não e dessa recusa. E foi assim com os amigos de Daniel. Foi isso que aconteceu com eles. Eles confiavam tanto em Deus, que eles chegaram a dizer para Nabucodonosor, fala assim, olha, a gente morre, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar a tua imagem. Eles não sabiam que eles iam ser preservados lá. Eles não sabiam que eles iam ser guardados na fornalha. Para eles estavam indo para a morte, mas ainda assim, eles se mantiveram fiel a Deus. Nós não vamos nos dobrar a nenhum tipo de adoração idólatra. E lá foram guardados pelo anjo do Senhor.
numa fornalha que foi várias vezes sendo aquecidas. Mas ainda assim, eles se mantiveram firmes. E a firmeza deles, a fé deles, concedeu a eles o cuidado e a proteção de Deus, que é o que Apocalipse nos ensina. Deus nos guarda, Deus nos protege. E nós só vamos nos encontrar com Ele o dia que Ele preparou para isso. O dia que Ele preparou. Olha aqui as falsidades, né? Fizeram com que a imagem da besta falasse. Gente, isso era muito comum no século I. As pessoas colocavam, fazia a imagem chorar. Isso no século I tinha, tá? Fazia a imagem chorar, abriam vácuos na boca da imagem e as pessoas falavam lá atrás, no fundo, e saía pelo vento a fala. Tudo isso era conhecido no mundo antigo. Então os autores de João sabiam exatamente do que o João estava falando. Qual era a visão que Deus deu para ele? Deus deu para ele a visão das dificuldades que os cristãos estavam enfrentando em um mundo idólatra, hostil e opressor. Toda adoração falsa, de todas as épocas, seja ela qual for, desde a época que Jesus falou, surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, surgirão falsos mestres, que os apóstolos dizem. Desde aquela época até hoje, toda manifestação que engana, que falsifica, que imita, é a manifestação do anticristo. Até que vai chegar o último, e esse último será destruído pelo poder da vinda de Jesus. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E agora? E agora, pastor? Mais uma vez, gente, vou repetir para vocês mais uma vez. O Apocalipse fala de várias marcas. Todo servo de Deus tem a marca do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 7, nós estudamos, nós lemos. E qual é a marca do Cordeiro nos cristãos? O Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. Então é simbólico. Por que aqui tem que ser físico? Mais uma vez, pode até ser que lá no momento da vinda de Jesus surja um grande líder. É possível. E ele cria alguma marca que seja física. Mas tem que deixar bem claro que todas as tentativas falharam. Tem que ficar bem claro isso. Todas as tentativas de dizer qual é essa marca, falhou. Nós estamos falando de dezenas e dezenas desde o começo da igreja. A história da igreja deu muitas interpretações e criaram vários motivos da marca. A mais atual e a de hoje é alguma coisa tecnológica. Hoje todo mundo interpreta como algo tecnológico. É algo tecnológico, já falaram que era os códigos de barras. Recentemente eu vi um pregador na televisão falava que era o www da internet. Enfim, né? Criaram-se diversas teorias para dizer o que é essa marca. Só que quando nós temos que ler essa marca pelo restante do Apocalipse. O Apocalipse já fala de uma marca do Cordeiro. E se a função da besta é enganar e imitar, se o Cordeiro, quem é do Cordeiro tem marca, então quem é da besta também tem que ter. Ela está imitando. Essa é a função dela. A função dela não é imitar e não é enganar. Então ela faz isso. Então aqueles que são meus vão ter minha marca. E assim como a marca significa propriedade, assim como a marca significa lealdade, assim como a marca significa devoção, a marca da besta significa a mesma coisa. Aqueles que têm a marca da besta são os leais, são os idólatras, são os que aceitam o engano, são aqueles que participam da idolatria, são aqueles que participam do sistema mundano. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem escapatória. A gente tem que escolher qual ira que nós queremos enfrentar. Porque nós vamos enfrentar uma. Porque todo aquele que não tem a marca do Cordeiro, todo aquele que rejeita o Cordeiro, vai sofrer a ira do Cordeiro. O juízo do Cordeiro. Porque se recusou a servir ao Cordeiro. Porque não se entregou ao Cordeiro. Porque está vivendo nos seus pecados. Porque está vivendo na idolatria. Quem prefere a idolatria vai enfrentar a ira do Cordeiro. Só que quem não tiver a marca da besta vai enfrentar a ira da besta. Não vai poder comprar, não vai poder vender. Por quê? Porque não vai fazer parte do pacto de lealdade do sistema opressor. Então vai sofrer a ira da besta. E é o que está dizendo aqui. Então, não tem como que escapar. O que está dizendo aqui? Que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que têm a marca da besta e aquelas que têm a marca do Cordeiro. Aquelas que são fiéis à besta e aquelas que são fiéis ao Cordeiro. Não tem pessoas neutras. Ou é de esquerda ou é de direita. Não, agora já brinquei. Não é isso. Mas é isso que o Apocalipse está dizendo. Não dá
para a pessoa dizer assim, eu não vou ter nem a marca do cordeiro e nem a marca da besta. Quem não tiver a marca do cordeiro, terá a marca da besta. Porque é a lealdade a qual ela está se dedicando. Então não é física, gente. Não é física. É espiritual. A marca é espiritual. Assim como a marca do cordeiro se refere à nossa espiritualidade, que nós pertencemos ao cordeiro, a marca da besta está dizendo que as pessoas pertencem à falsa religião, à falsa política, ao engano e à mentira, ao mundo, ou ao dragão, que é Satanás. Os primeiros cristãos passaram por perseguições ao Império Romano, então eles sabiam quem era a besta deles. Eles sabiam que era o anticristo para eles. Eles sabiam. E sabia de todos os tentáculos desse anticristo. E sabiam que um desses tentáculos era a falsa religião. E é a mais sedutora, não é? Interessante, porque o anticristo governa de forma autoritária. Mas a falsa religião engana, fazendo até sinais, seduzindo, imitando. Ela é mais difícil de detectar. Essa besta é mais difícil de perceber. Mas é por isso que está aqui, olha, no texto. Isso é para todo crente, gente. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Agora nós entramos aqui, talvez no texto mais difícil de todo o Apocalipse. Talvez esse seja o mais difícil, porque a maioria dos estudiosos, eu tenho que falar os estudiosos agora, não tem jeito. A maioria dos estudiosos, eles fazem um cálculo que eles chamam de gematria. Você sabe o que é gematria? Gematria é assim, cada letra do alfabeto, seja grego ou seja hebraico, ela representa um número. Por exemplo, no alfabeto hebraico, o alfa equivale a 1. O beta equivale a 2. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o alfabeto hebraico. O aleph, 1. O beit, 2. O gimel, 3. Então, cada letra do alfabeto equivale a um número. Aí você pega o nome de uma pessoa, lá, faz o cálculo lá pelos números e você sabe qual é o número dessa pessoa. Então é fácil. Difícil é fazer o contrário. Como saber o nome de uma pessoa pelo número? Você consegue saber o número de uma pessoa pelo nome. Dá para fazer, é muito fácil. É só pegar o nome da pessoa e transformar aquilo em números. Que é o que a gematria faz. Aí você consegue saber qual é o número daquela pessoa. Tem até documentos antigos de um cara apaixonado que ele disse assim, a minha amada é a 545. Existe essa inscrição antiga, né, é judaica, inclusive. O cara falou, a minha amada é a 545. Quem é essa amada dele? Não dá para saber. Por que não sabe? Porque a gente tem o inverso. O inverso é mais difícil. Vários nomes chegam ao 545. É a mesma coisa com o 666. Diversos nomes chegam no 666. Por exemplo, a palavra besta em grego é therion. Therion dá 666. A própria palavra besta dá 666. Se for usar esse método de número de uma pessoa, né? Usando esse modelo, a maioria esmagadora mesmo dos estudiosos disseram que era Nero. Porque havia na época de João uma crença, uma lenda de que Nero não havia morrido, é igual Elvis Presley, que todo mundo fala que não morreu, não é? Tem aquela lenda? Não, Elvis não morreu. Elvis está em algum país aí da Europa e uma hora ele aparece. Não tem essa lenda? Essa lenda existia lá naquela época de João, mas era do imperador Nero. Porque quando Nero morreu, poucas pessoas viram. Foi pública, de certa forma, foi público o seu funeral, mas nem todas as pessoas tiveram acesso. Então as pessoas mais distantes chegaram à lenda assim, Nero estava lá no meio dos partas e ele vai aparecer, ele vai voltar. Inclusive, Roma teve que prender alguns falsos Neros. Pelo menos 3 vezes, nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80. Pelo menos 3 candidatos a esse Nero que voltou à vida, estava se fazendo de imperador para tentar alcançar algum tipo de benefício. Então essa lenda existia. A palavra Nero, César, se passava... Gente, tem que usar um artifício. Eu não sei se João fez isso, eu não consigo pensar no João fazendo isso. Porque em grego não dá, 666, mas em hebraico dá. Então eu teria que transliterar o nome de Nero para o hebraico e do hebraico fazer o cálculo. Eu não sei se essa engenhosidade passou pela cabeça de João. Mas a maioria esmagadora das pessoas falam que quando João escreveu, era de Nero que ele estava falando. Mas o que eu tenho para falar para vocês? O que eu tenho para dizer para vocês? É o seguinte. O que eu posso dizer para vocês é que se perdeu o significado. Ele está perdido. Tá bom? Ele está perdido. Não temos como saber quem é o 666. Essa que é a grande questão.
Porque várias pessoas, talvez, eu disse para vocês que lá na Idade Média tinha um anticristo de Lutero. Quem era o anticristo de Lutero? O anticristo de Lutero era o Papa. E os luteranos conseguiram achar os 666 no Papa. E eles acharam, usando esse modelo. Só que os católicos deram troco. Eles também acharam 666 em Lutero. Olha que coisa, não é? Por isso que eu disse que é bem complexo o assunto. Então não dá, gente. A questão é que se perdeu. Mas quando nós lemos aqui, tem uma coisa que eu posso dizer para vocês. Tem uma coisa que a gente consegue detectar. Porque ele diz assim, é um número de homem. E homem não precisa representar uma pessoa física, pode representar a humanidade. Na Bíblia, anthropos, em grego, também significa humanidade. E não só homem individual. Então, tudo indica, e aí eu vou dar a minha preferência pessoal agora para vocês, agora é a preferência do pastor, tá? Vocês podem até pensar diferente, essa é a preferência que eu tenho. Eu acredito que o 666 representa toda a humanidade que não tem Deus. Que adere, aí no caso, o número da humanidade. Posso dizer para vocês, se a gente usar aquele modelo de cálculo, qual que dá o número de Jesus? Usando aquele cálculo, Jesus dá 888. Então podemos pensar assim, isso é uma possibilidade, tá? 888 é o nome do Senhor, é o número do Senhor. Se 7 é o número da perfeição, 777 seria a perfeição 3 vezes. Então 666 seria essa tentativa de aproximação da perfeição e da divindade. É o que faz a imitação. Só se aproxima e só engana. Então, por mais esforço que o engano venha, o máximo que ele consegue, né, é chegar na imperfeição. Então, 666 representa essa imperfeição, representa essa oposição, representa esse engano, representa essa falsidade. Esse é o que a gente pode... Isso nós podemos falar. Então, qualquer sistema, seja ele opressor, qualquer sistema que ele oprime, qualquer sistema que destrói, qualquer sistema que ataca, ele é um sistema do anticristo. Todos eles, gente. Todos eles. Se vocês pesquisarem a história da humanidade, vocês vão ver líderes que massacraram milhões e milhões de pessoas. Pega o Pinochet, aqui no Peru. Pega o Mussolini, na Itália. Pega o Hitler, na Alemanha. E assim vai. Todos esses sistemas, com esses líderes, mataram, oprimiram e atacaram os cristãos. Pegue a China comunista. É só você observar. Todos esses locais, a União Soviética comunista, todas elas perseguiram, mataram cristãos e oprimiram o povo. Todas elas representam o anticristo. E todas elas colocavam o Estado como religião. Por isso que eles oprimiam as outras religiões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos a toda autoridade. Se você é cristão, você ora pelos governantes. Você intercede para você ter vida de paz. Só que, se esse governante está te oprimindo, está te impedindo de servir a Deus, você tem autorização de Deus de se rebelar. Vocês perceberam? Olha o que eu estou falando. Pedro fez isso e foi preso, mas ele fez. Olha, você está proibido de pregar o evangelho. Ele foi lá e pregou o evangelho e foi preso. E quando perguntaram para ele, ele falou assim, olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Um determinado cristão, nesses países fechados, ele era oprimido, o país oprimia a fé cristã, e ele foi evangelizar. E ele evangelizou. Ele começou a evangelizar quando ele foi proibido. E o Estado foi atrás dele. O Estado não conseguiu achá-lo. Ele se escondeu. Aí o Estado, não satisfeito, falou, quer saber? Eu vou pegar o pastor dele. Foi na igreja dele e pegou o pastor dele. E falou assim, olha, se nós não conseguimos pegar aquele irmão que você ensinou, Bíblia, então quem vai pagar o preço é você. E aí pegaram o pastor e levaram o pastor preso. E o pastor ia ser condenado à morte. Aí ele foi lá e se entregou. Ele falou, não, pode soltar o pastor. Foi eu que desafiei vocês. E aí o pastor foi solto. E ele foi condenado à morte. E uma das falas dele foi assim, fala lá para o meu pastor que eu estou morrendo como crente. Esse homem pregou. E uma das pessoas com quem ele pregou voltou para sua ilha, uma região de ilha, e foi falar de Jesus lá.
5.000 pessoas se converteram a Jesus na ilha. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Ele morreu e falou de Jesus para um. Esse um voltou para a cidade dele e milhares de pessoas reconheceram Jesus como Senhor. A opressão, o mal e o império do mal acha que vai vencer. Ele acha que tirar uma vida vai vencer. Mas ele já está derrotado. Quem é vencedor é Jesus. E quem serve a Jesus é mais que vencedor. Isso é ser cristão, irmãos. Então, ler o Apocalipse não é para ter medo de anticristo, não é para ter medo de falso profeta, não é para ter medo de falsa religião. Não, é para discernir. E quando perceber, rejeitar e condenar, para se manter fiel a Cristo. Amém, irmãos?